Olha aqui. Daqui a pouco nós vamos falar das faixas, de nota. Eu achei que a Lamonia tinha voltado. Então vamos falar de tudo isso. Mas agora nós precisamos falar da entrevista do Hulk. Breno Galante estava lá, sempre bem colocado, que nem filho de político, e ouviu o principal atacante do Atlético. Veja aí o que ele disse. Mas é difícil. Desde que eu cheguei aqui no Galo em 21, eu sempre senti que estava no grande time. Time que propõe jogo, time que quer ganhar todos os jogos, time que tem personalidade. Nos últimos anos está sendo mais difícil. A gente não está com essa ideia. A gente está mais sendo reativo do que ativo. É muito difícil. Onde você tem que jogar no erro dos adversários, sendo que nós temos que jogar como time grande. Somos time grande. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei. Tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteça muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E infelizmente os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. Não procede. Os números provam que você está errado, os meninos pesquisaram aqui, os números provam que você está errado. E outra coisa, Hulk, todo mundo aqui assiste jogo. Você não está sendo correto. Você não está sendo correto com o Sampaoli e do lado de cá, todo mundo vê jogo, né? O time do Sampaoli já jogou várias vezes num formato que te favorece e você não conseguiu entregar. Antes da chegada dele, você fez menos gols do que você fez com ele e também não estava entregando com o time jogando, inclusive ao seu feitio. E você não entregou. Então, nós precisamos estar preparados para a glória e para o final. Nós precisamos estar preparados. Então, você foi injusto com o Sampaoli quando você terceiriza a responsabilidade pelos constantes jogos ruins que você está fazendo. E por que nós estamos separando um espaço do programa aqui, Hulk, para falar de você? Porque eu vou esperar de quem? Eu vou esperar quem para decidir numa final de Sul-Americana? Não é do Biel, né? Do João Pedro? Eu vou do Biel? Não, é do Hulk. E em qual situação, num jogo pica que você teve com a bola do jogo, que você foi lá e decidiu? Então, cara, não é culpa do Sampaoli, não. O que a gente espera daqui é que você decida jogos que seja uma liderança aí dentro, e não tem sido. E outra coisa, teve um trecho da entrevista pro Galante lá que você disse assim: eu não fui procurado por ninguém da diretoria desde que cheguei aqui para tentar ajudar e tal. Eu, quando não sou procurado, meu filho, desculpa, eu vou lá e me meto na situação. Né? Mas com respeito. Eu disse, pô, Bernardo, posso te ajudar? O Flávio, diretor, o Bernardo, nosso diretor-geral, se espirrar, Deus te ajude aí, viu, Bernardo? Você tá numa fase, hein, Bernardo? E o Flávio, meu diretor comercial. Ô Flávio, eu posso te ajudar? Pode. Aí eu vou lá e pá, meto o B dele. Aí eu vou aqui no Lucas Cata Preta. O Lucas, o diretor é o Murilo, ele é chefe de reportagem. Aí eu tenho chefe, eu tenho editor-chefe, que é o André, chefe de reportagem é o Lucas, diretor de jornalismo, que é o Murilo. Eu vou lá e pergunto, posso te ajudar? Posso ser útil aí e tal? Ué, em que ele poderia ajudar? E por que ele não está ajudando? Então, desculpa, Galante, você é a Mariana Becker da reportagem que vive o Atlético aí no dia a dia. Você foi muito bem, e os caras respondem muito porque é você que está ali perguntando. Cara, a impressão que eu tive, aí quem quiser ver a entrevista completa, tem lá no canal do YouTube Breno Galante, tem a entrevista completa, tem mais trechos. Para mim, o tom foi de tom de despedida, sabe? Foi um tom do Hulk de despedida. A gente vê que ele está realmente chateado com uma série de situações. Pode ser até com ele mesmo, pelo desempenho dele, que não é um desempenho que se espera, né? Pelas cobranças, e aí a gente tem que entender, como você propriamente disse, que por ele ser uma referência no Atlético, ele vai estar sujeito a isso, mas de alguma forma, algumas coisas que tiveram alguns ruídos que ele não gostou, a gente sabe disso nos bastidores, a maneira como foi tratada, algumas especulações que foram giradas em torno do nome dele que ele não gostou, e ele teve essa oportunidade de expor. Agora, o que eu acho é que isso mostra mais uma vez em que momento vive o Atlético, porque quando você tem o seu grande ídolo, o seu grande líder, num momento como esse, ele chega e dá uma entrevista como essa, que a gente espera que seria um momento de todo mundo estar unido, todo mundo estar buscando, né,
objetivo comum, né, mostra que realmente, como a gente fala aqui várias vezes, né, que não está tudo bem dentro do Atlético, nos bastidores, por mais que tente se mostrar. A própria questão também do Scarpa não ser tão utilizado. Eu ontem estava fazendo a saída do time do hotel, eu falei ao vivo no meu canal, na hora que o Scarpa passou pela cara dele, eu falei, banco. E é nítido que não está satisfeito, mas e ele está no... Quem quer ser banco também, né? O cara tem o direito dele, o cara tem o direito dele de não estar satisfeito de ficar no banco se ele acha que ele produz mais. Aí é tudo questão de gestão, de diálogo, de uma série de coisas. Isso eu acho que mostra, né, como o atleta é errado. E, infelizmente, chegar nesse ponto do Hulk vir, dar esse desabafo, né, cutuca de certa forma, assim, o Sampaoli, a diretoria. Foi desrespeitoso uma série de coisas. Não acho que eu acho que foi. Breno, foi desrespeitoso. Sabe por quê? Terceirizou a responsabilidade e empurrou para a conta do São Paulo. Mas o Hulk está fazendo isso não é de hoje, né? Porque o ano passado ele cobrou do Milito, né? Ele falou do Milito. Com o time com um a mais. Em 2021 ele fez isso com o Cuca. E para mim o que ele fez nos microfones diz muito mais a respeito dele, Hulk. Quando o Breno fala do desabafo, mas onde está a parte que ele falou com o Breno? Em paralelo a isso também eu não vivo um grande ano. Não, ele imputou a instituição ao técnico atual, que a gente tem que lembrar que estreou em 11 de setembro, ele não está vivendo um grande ano. Eu acho que faltou a parte dele, Hulk, também. Esse ano eu estive abaixo também e é uma conjunção de fatores. Então ele fala para mim muito mais a respeito dele do que do clube que ele defende. Ele está tentando justificar-se e de uma maneira, para mim, injustificável. A gente de 21 para cá, você tem o Cuca, depois você tem o Turco que jogava para frente, você tem, depois do Turco, você tem o Kudê, você tem o Filipão, né, que era família, você tem o Cuca esse ano, e falo mais, tá? Na minha opinião, se o Atlético, quando ele fala de jogar para frente, não é só jogando para frente, times campeões, existem times vencedores também que jogam de forma reativa. O Palmeiras do Abel, que está aí há 5 anos, vai passar batido no Brasileiro, na Copa Libertadores, mas esse Palmeiras elimina o Atlético de 21 jogando de forma reativa. Então, não quer dizer que você jogar... O Sampaoli não joga da maneira que ele gostaria de jogar. Eu tenho certeza disso. Lógico. Se ele coloca o Atlético para jogar como o Cuca tentava fazer antes, não tinha nem por que tirar o Cuca. Então, com certeza o Atlético não teria alcançado final de Sul-Americana e nem os pontos que alcançou no Campeonato Brasileiro. Essas peças que aí estão, são peças que já estavam aqui. Ele tenta trabalhar com o que ele tem. E ele tenta fazer um time ofensivo na medida do possível com o que ele tem. Ele não pode fazer desse time aí um time de 2020 que se lançava ao ataque. Mas tem um detalhe. Cara, eu acho, só para completar esse negócio do Hulk, eu achei feio da parte do Hulk fazer isso. A forma que foi, o de pegar e lançar, simplesmente lançar falas, colocando tudo nas costas do Jorge Sampaoli. Isso é trairagem no meio do futebol. Achei feio. E, assim, e olha que eu respeito mais o Hulk. Ele foi desrespeitoso, mas é só mais uma vez, mais um exemplo do líder, do cara que ele nunca conseguiu ser líder. O Hulk nunca foi líder no Atlético. Ele tentava impor essa liderança por meio da questão técnica. Tecnicamente, ele é líder. Mas nos bastidores, ele é líder do elenco? Não é, cara. Tanto não é que olha o que ele vai fazer. Num jogo ruim dele, inclusive, mais um jogo ruim dele, ele vai aos microfones e diz... E coloca responsabilidade em relação ao treinador. Aponta para o treinador como se ele fosse culpado. O problema aí, cara, é que o Hulk não sabe lidar com críticas, ele não sabe lidar com a questão da liderança, que tentaram imputar a ele, e ele não consegue assumi-la. Então é um grande problema. É um cara que nesse momento ele tem que bater no peito e falar assim, eu tô mal também. E muito em função dessa situação ruim, desse momento ruim que eu vivo, é disso. Mas não, ele transfere responsabilidade. Ele não assume a responsabilidade. Isso não é o papel de um líder. Aliás, pode ir. Não, é só pegar a carona no que você falou, que o Hulk, aos microfones, ele externou o posicionamento dos donos. Que não aceitam críticas, sempre acham que a culpa é dos outros. Exato. Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo. positivo. Reflexo, né? Vocês não vão lembrar do que eu fiz de positivo, vocês não vão lembrar, eu sou tecnicamente. Ô, Hulk, se tem uma pessoa, cara, que fala, inclusive nos piores momentos, que você, em números,
E aí, quando eu falo em números, tecnicamente, o que você entregou, em números não tem ninguém maior que você no Atlético. Aliás, no futebol brasileiro, dos grandes que foram e voltaram, você é o maior. E aí eu estou falando dos números que provam isso. Os mesmos números são usados para quebrarem o seu argumento de que com o São Paulo ele piorou. Não piorou. Não piorou. Então, quando a gente atinge a glória, nós precisamos, de fato, a gente precisa se preparar para um final. E eu não estou dizendo que agora seja o final, porque você tem contrato até o final do ano que vem. Mas você não acha que foi tom de despedida, não? Eu acho que foi tom de despedida. Ontem eu estava conversando com um colega de imprensa, que aliás eu admiro demais, e ele falou comigo assim: você não sentiu ali, HG, nas declarações do Hulk, e inclusive está assistindo a gente, que rolou um lance meio assim, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum? Eu falei, não, até que não, sabe? Mas essa tentativa de fritar o Sampaoli, tomara que não esteja casando com uma ideia que o Elton trouxe hoje na rádio. Aliás, estamos lá no Band News na área, na Rádio Band News, segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ô, gente, o programa é bom demais. É Às bom vezes pra eu fico lá cacete. participando com vocês. Ai, vai de novo, papai! Que delícia! Ai, papai! Eu ia falar, mas não posso falar aquilo, não. Não pode. Então é o seguinte, o programa é tão bom que tem hora que eu fico vendo os caras falando assim, olhando pro estúdio, assim, olhando pro Daniel Abreu Martins, pro Matheus Moura, pro Guilherme, e falo, gente, eu tô no paraíso, é muita gente competente junto, e breve tem mais, hein? Tá pra chegar um outro produto aí, esse vai explodir. Vai explodir, eu não posso ficar falando, fazendo propaganda do meu negócio aqui, não, daqui a pouco o chefe vai brigar comigo. Mas ó, Hulk, você não pode ser porta-voz do que vem de cima não, tá? Tomara que não case com as ideias do Elton, que já exista um movimento para a saída do São Paulo. O São Paulo ele não pode... porque fez um trabalho excepcional. Não fez. Mas abrir mão dele e para o mercado de novo, na virada do ano, com essa turma que está aí, fazendo a direção de futebol, para procurar e tomar 1, 2, 3, não, para buscar uma quarta, deixa o homem aí para ele preparar, para ele dar uma limpeza no elenco, né? Mudar a estrutura do futebol. Cruzeiro mudou, nós vamos falar daqui a pouco, de forma, obviamente, combinada, tratada, né? Porque existe um projeto por trás, tanto para quem sai quanto para quem fica. Mas o Atlético precisa passar por isso também. O projeto de futebol do Atlético está fracassado do ano passado e desse ano. Verdade é essa, para resumir. Preciso falar de Dona Isa, que aqui não tem fracasso. O Atlético fez contra o Fortaleza o pior dos seus jogos recentes. Pior do que o jogo contra o Lanús na final da Copa Sul-Americana, né? Ainda que lá o resultado seja muito mais a se lamentar, porque foi a perda de um título, mas naquela oportunidade o Atlético agrediu o adversário, criou oportunidades, só não conseguiu aproveitá-las pela incapacidade e incompetência de alguns dos seus próprios jogadores. E pior também do que o jogo contra o Flamengo, em que é preciso considerar o cenário, né? O Atlético vinha de um abatimento claro por causa da perda do título, pegou um adversário com a motivação, a confiança lá em cima, brigando pelo título, ainda assim conseguiu fazer um gol, saiu na frente, mostrou muita intensidade, garra dentro do campo, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo, faltaram mesmo opções no banco. Pesou também a parte física, o Atlético vinha de um jogo muito desgastante lá no Paraguai na final da Copa Sul-Americana, então acho que ainda conseguiu ser um jogo menos pior do que o jogo contra o Fortaleza. O Atlético contra o Fortaleza no Castelão foi o Atlético claro do Brasileirão de 2025. Um time sem criatividade, um time apático dentro do campo, um time que marca mal, né, dá muitos espaços, um time que não tem eficiência nas poucas chances que consegue criar, um time que é absolutamente dependente do seu lado esquerdo, com o Dudu, com o Arana, com o Júnior Alonso, que é o único desses zagueiros que consegue ter um pouco mais de qualidade na saída de bola. E o Dudu é o único, parece, desses jogadores que ainda tem algum tipo de confiança, que tenta um drible, que tenta algo diferente, que vai para cima, né, do marcador do adversário. Mas quando o Dudu e esse lado esquerdo ali tá bem marcado, o Atlético simplesmente não consegue jogar, porque não consegue ter força pelos dois lados do campo. Então, esse Atlético contra o Fortaleza foi o típico Atlético do Brasileirão, desse Brasileirão medíocre, desse Brasileirão vergonhoso. Um Atlético que na Série A desse ano só venceu 3 jogos na condição de visitante, o que na minha visão é inadmissível.
Nós estamos falando de um dos maiores clubes do Brasil, nós estamos falando de um clube que ao longo dos últimos anos vem brigando por título, nós estamos falando de um elenco que é qualificado. Tem problemas? Tem problemas. É um elenco desequilibrado ali em nível técnico? Sim, mas ainda assim um elenco suficiente para ter vencido mais do que só 3 jogos na condição de visitante. E o Atlético caminha, né, para terminar esse Brasileirão ali no limbo, tendo que se contentar mais uma vez com Copa Sul-Americana, ainda meio temeroso com o rebaixamento, apesar de achar que não vai acontecer, mas sem mais uma vez chegar a Libertadores para a próxima temporada, o que compromete muito, mas eu não compro essa história de que só porque não estará na Libertadores, o time vai ter investimento zero e tudo mais. Eu acho que pelo contrário, o Atlético precisa investir, não estou falando nem só de gastar muito dinheiro, mas de usar esse dinheiro de uma forma inteligente para renovar, para qualificar, para equilibrar esse elenco, para daí conseguir brigar melhor no próximo ano, porque quem não consegue disputar o Brasileirão em alto nível, geralmente não consegue disputar mais nada. Tem faltado ao Sampaoli também um pouco mais de ousadia, aquele Sampaoli raiz, né, que agride, que vai para cima, que arrisca, não tem acontecido. Acho que o próprio Sampaoli está com a confiança baixa e ele sofre também, né, em não confiar nos seus atletas, porque sabe que o nível, principalmente das opções no banco de reservas, as opções são ruins, mas Sampaoli que erra ao escantear o Scarpa dessa forma, em um time que não tem criatividade, e o Scarpa é o especialista nisso, então não concordo. Acho que essa falta de ousadia tem feito com que o Sampaoli deixe tempo demais 3 zagueiros dentro do campo, o que eu também não acho legal, principalmente quando já se está perdendo. E ainda nós tivemos aquele posicionamento do Hulk, né, falando ali que ele está jogando fora de posição, que isso não tem o ajudado a ter bons números. Acho que o Hulk merece o máximo de respeito, acho sim que alguma das críticas do Hulk são válidas, né, como a questão de jogar de costas para o gol, mas acho que é preciso também fazer uma autocrítica, porque o Hulk melhorou com o Sampaoli, mas ainda assim está muito longe de ser o Hulk que a gente conhece, um Hulk que não passa pelo marcador, um Hulk que não acerta passes, um Hulk que não define mais jogos como antigamente. Então é um cenário em que Hulk e Sampaoli precisam se acertar para o que for o melhor para o Galo. Mas o melhor mesmo é que esse 2025 acabe, porque foi um ano de fato para esquecer. Fala aí, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Atlético Mineiro. Fortalece com like, se inscreva no canal, voltaremos assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!